Olá, meus amores, meus cororados, desse podcast, que é o melhor podcast que existe, que é o Pode Casar. Verdade. O Pode Casar é um podcast voltado para quê, gente? Para gente que gosta do casamento. Casar é muito bom. Eu e Renato temos 37 anos, você já sabe da nossa história. Quem não assistiu, assista. Mas a gente traz aqui só pessoas maravilhosas que vão junto com a gente contar para vocês o que é bom, que é o casamento a três: o homem, a mulher e Deus. E eu quero pedir para vocês aquelas coisinhas de sempre, gente. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam, deixe o seu like, o seu comentário é muito importante, porque o YouTube entende que quando você curte, aquela coisinha que você faz de graça, e compartilha, ou que você faz um comentário, ele manda para mais pessoas e mais gente é abençoada. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. E agora eu vou deixar com o meu amor para ele apresentar esse casal, essa benção, esses lindos, esses gostosos da nossa vida aqui, esses amigos maravilhosos que a gente ama. Gente, Desse jeito. parece até retórica, né? Mas todo casal que a gente traz aqui é muito especial. É lá em E- cima só. é de lá. Esse é mais um casal especialíssimo. Casal assim que a gente chama de paixão, de coração. Pastor Mário está aqui conosco e a Sara. Assim, gente, sejam bem-vindos. Que saudade de vocês daqueles momentos lá naquela piscininha. Meu Deus! Que Que tarde maravilha, maravilhosa daquele aqui. churrasquinho. Sejam bem-vindos, meus queridos. Que bom que vocês estão aqui. A gente pede bis. Meu Deus, pode ir quando quiser. A porta daquela casa está sempre aberta. Ô, maravilha. Como A a gente gente está muito feliz, tá? É. Que vocês aceitaram esse convite. Nós é que agradecemos estar aqui com vocês, né? Nós estamos honrados Bom. e contar a nossa experiência, né? É bom demais, a gente quer ouvir esses negócios aí, né? É, mas o nosso coração, né, como a nossa casa, está sempre aberto para vocês. Vocês são amigos Amém. queridos. A gente comenta às vezes, Sara, que amigo de verdade, amigo, que a gente faz assim, não precisa ter milhões de anos, não precisa ver todo dia, não precisa falar toda semana. Quando encontra, só bênção. Parece que viu ontem, né? Parece que foi Impressionante. ontem que aquele dia, nem vou lembrar quanto tempo tem, Também não. mas parece que Já foi tem ontem. tempo. Nós fomos depois comer doce, né? Isso aí. Os gordinhos engordam. Aquele café lá em Vila Velha. E a Bíblia vai falar isso, né? Que há companheiros a se fazerem mutualmente em pedaços, mas há amigos mais chegados que chegados irmãos. que E é Deus que Ah, faz esses encontros, né? é isso Esses aí. encontros até a eternidade. É bom. E eu lembro que quando a Sara falou de vocês, né? E teve Verdade. o primeiro contato com o Renato, Foi. estava você e uma outra pessoa, e ela É. chegou e falou assim: Nossa, eu gostei muito lá do Renato, ele é um homem espiritual. Ele é um homem assim, a gente vê, né? Aí quando nós fomos na sua casa, nós achamos assim, a presença de Deus ali na sua casa, É muito na legal. casa de vocês. E Ele aí, falava de mim o tempo todo, É, Sara falou. isso, eu conheci ele através do trabalho. Foi o trabalho que nos apresentou. E aí eu cheguei para o Mário e falei assim: olha, quando você conhece um homem que ele fala Isso. o tempo todo da esposa, verdade. você sabe que ele é um homem É íntegro. isso. É. E Falar aí, dela mesmo, né? falou dela aí, já falou pra mim assim: você tem Instagram, já curte ela é uma artista. E começou a falar tão bem dela. E aí lá, né, no lugar, minha internet estava muito ruim. Quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, eu quero conhecer essa preciosidade. Porque falou tão bem, Tânia. Você fica curiosa, né? Que hoje em dia que é é difícil, isso, né? Quando a Vai, gente... vamos ver se é isso mesmo, né? Não. Nossa, e eu amei, né? Gente, e assim, o negócio é tão legal que quando a gente conversou, né? Como é que o Espírito Santo ele faz um negócio fantástico, né? Quando eu olhei assim, gente, a gente não sabia que a gente servia o mesmo Deus, né? Aí acabou que a gente conversando assim, papai, começou a morar lá no lugar mesmo, no meio do pátio. Porque nós somos crentes, a gente é desses, né? Morar no meio Crente do fogo pátio puro, né? pra tudo dar certo e o pau quebrou. Que coisa linda. Meu Deus. Maravilha. E hoje né? nós estamos aqui. E hoje vocês estão aqui, Graças nossos a Deus. convidados. E a primeira Demais. perguntinha que eu tenho para vocês é: quantos anos vocês têm de casados? Quantos filhos? E já pode emendar contando a história de vocês, que a gente quer saber. Meu Deus do céu. Ó, eu vou fazer a apresentação que eu costumo fazer quando a gente ministra, né? Então começa você. Eu sou o Mário da Sara. E eu sou a Sara.
do alto da cabeça à planta dos pés, todinha do Mário Correia. Aí tem um beijo. Eu faço isso porque ele fica sem graça, mas eu continuo fazendo. Um pouquinho. O sem vergonha, ela. E aí nós somos pais, né, para toda a vida. Nós somos casados para sempre e nós somos pais para toda a vida de Gabriel, Davi. Ana Flávia e Ana Lívia. E 10 anos de casados. 10 anos de casado. E agora nós estamos num patamar novo, nós somos sogros. Nós ganhamos agora, dia 12 de outubro, né? O nosso Gabriel casou e nós somos os sogros da Juliana. Ai, que Então, agora, para quem um dia foi, né, sozinho, aí depois nós éramos 3 no individual, nos tornamos 6, hoje nós somos 7. E contando que a gente quer os netos. E agora surgiu o netinho. Nós também temos um netinho, o Caleb, da igreja. Ah, é? Nós adotamos um neto, né? Na verdade, como os nossos filhos ainda não nos deu os netos ainda, porque só um casou, Mas tá perto agora. nós já casou. ganhamos o Caleb. Gente, casou, a minha coisa filha, linda. a esperança. Coisa linda, linda, linda. Bom, como nós nos conhecemos? Nós. Meu Deus, hein? Puxa da vamos lá. memória aí, hein? Inclusive, até falei para ela que ela deveria escrever um livro. E interessante que nós fomos. Com a nossa história. Sexta-feira agora, nós fomos, né, um amigo que escreveu um livro. É verdade. Aí até falaram, por que você não escreve um livro? E aí o que aconteceu? Por quê? Porque eu acho que a nossa história, ela é assim, muito parecida com muitos casais passam o que nós passamos, né? Nós nos conhecemos há 11 anos atrás, mais ou menos, lá no Parque do China, né? Eu correndo atrás de filho, um jovem, um adolescente, querendo dar comida, porque eles brincavam para lá e para cá. E, por outro lado, quando me chamou a atenção, que ela também estava cuidando dos filhos, das filhas, Meninas. das Sim. meninas. Mas ela falou que me viu primeiro. Não foi? Eu vi ele primeiro. Você Eu viu que olhei- ele estava sozinho? Vi que ele estava sozinho. Passou o olho nele. Na hora. Tá sozinho cuidando de filho, isso é homem bom. Eu estava sozinho. Mas ela tinha uns amigos que estavam lá com ela, uns parentes que ela estava. Eu falei, poxa, uma mulher desse jeito, desse naipe aí, deve ser casada, né? É. Eu fiquei quieto na minha e tal. E aí nós ficamos ali, conversamos. Aí o nosso filho, Gabriel, que é o nosso filho, né? É. E Gabriel começou a bater papo com ela, gostou muito dela, e não sei o quê. E ela muito conversaiada, não sei o quê, vai para lá, vai para cá. E aí ela falou, ô Gabriel. Aí eu olhei assim e falei, nossa Deus, como que ela. Não, como que ela trata ele? Conheceu agora. Ó, Porque Sara sempre foi mãezona, Sara é mãezona. Embora o Gabriel tem idade para ser filho dela. Mas assim, o Gabriel sempre. E aí ela começou a conversar com ele, bater papo com ele. E ele no quarto falou: pai, aquela senhora lá é diferente, hein? Eu falei: meu filho, eu não quero saber de mulher mais, não sei o quê, né? E falei: eu quero cuidar de vocês. E eu estava cuidando deles, e a situação era essa, não sei da sua parte, o que aconteceu. Aí ficamos conversando, todo mundo, as familiares, até de madrugada quase. Aí eu fui para o meu chalé, ela foi para o pessoal dela lá. E 6 meses depois, seis meses depois, Nos reencontramos. 6 meses Mas depois, vocês não trocaram telefone, Não. nada? não. Trocamos, assim, com todo mundo, mas não despertou. Eu nunca conversei com ele, né? Ele não, comigo 6 meses depois. E ela me convidou, por isso que eu falo, né? A igreja serve para tudo também, né? A igreja é uma bênção por isso. E eu tinha falado com ela que eu estava um pouco decepcionado da igreja que eu estava. E ela falou assim: por que você não vem aqui assistir um culto? Aqui Na na minha Serra, igreja. na minha igreja. isso depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Depois de 6 Como é que meses. vocês encontraram depois de 6 meses? Assim? Eu curti uma foto no Facebook dele com os meninos. Meninos, porque- eu cuidava de menino. Minha vida era cuidar de menino. Aí levar para restaurante e tal. Aí de um dia ela olhou, né? Porque eu falo o seguinte, que primeiro eu brinco com o meu Gabriel que ele foi esse elo, né? Ele que foi o motivo de eu casar com o Mário. Sim. Que eu me apaixonei primeiro pelo Gabriel. Então, assim, o Davi não. O Davi, o meu filho, né, mais novo, 02, ele é Sistemático. mais na dele. Então, na maioria das vezes, eu quase não vi o Davi nesse período que a gente ficou lá no Sim. Parque do China. Mas o Gabriel não. Então, o Gabriel era muito divertido. Então, Dançando, se né? estava dançando, ele dança. Se estava na piscina, ele tá. Então, né, é o perfil dele. Sim. E aí, no dia que eu vi a foto no Facebook ainda, né? Foi lá e curtiu.
curti, tava o Gabriel, o Davi e o Mário. Aí curti, falei, menino, saudade de vocês. Mas assim, né? Mais por conta do Gabriel e tudo. Não tinha interesse no Mário. Por mais que eu olhei pra ele, né? Esse Mário bonitão assim. Mas a gente, Você na gostou, verdade, mas se manteve, porque não assim, despertou. a gente não contou das histórias, né? Aham. Assim, ele falou muito superficial e eu também mais superficial ainda. Os 2 eram divorciados. Divorciados. Divorciado. Divorciados já. E aí foi assim, aí ela falou assim, me convidou para ir na igreja. É. Aí não sei o que, cargas d'água, não deu certo. E aí nós encontramos no restaurante lá Isso. né? Nos encontramos num restaurante. Aí ela estava com as meninas. Os meninos queriam ir, né, nesse dia, não deu para eu ir, eu fui Mas sozinho. esse encontro foi por acaso ou tava marcadinho assim? Não, ela convidou que ia um monte de amigos. Sim. E acabou nenhum deles foi. Aí ela ficou, ela e as meninas, mais sobrinha. Isso, eu E levei eu mais não gente. consegui, eu ia levar os meninos também. No Corona da Picanha. Sim. Isso. E aí eu nem conhecia direito, porque eu quase não tinha acesso para lá de cá, ficava mais em Vila Velha. E aí foi quando ela havia as meninas, fiquei brincando com as meninas, Lili é pequenininha, de nem 2 anos de idade. E aí foi quando nós começamos a conversar e bater papo. E a senha foi o seguinte: eu falei assim, ué, essa mulher tá sozinha aqui? Não é normal, né? Eu falei, Não tal. tinha ninguém lá. Aí ela ficou sem graça, que ela era muito reservada. Sara, embora seja essa pessoa, mas ela é meio bicho do mato. Ela, por exemplo, se ela sentir que o camarada tá, ela bate para cima. Sim. Ela é desse jeito. Então, aí, o que aconteceu, a Sara? Aí eu fiquei assim, ela também ficou um pouco sem graça, mas falou, mas o pessoal tá chegando ainda. Mas acabou nem chegando ninguém, mas foi de Ninguém. Deus. De Deus, ué. Por Foi. quê? Porque aí eu comecei a conversar com ela perguntou, e aí, o que aconteceu? Eu contei para ela, mas você tá... Eu contei para ela minha situação, ela começou a contar para ela, aí foi quando eu falei, mas vem cá, mas qual foi a senha que eu peguei dela? Ela falou assim, eu fui promovida e eu estou para ir embora para Brasília, Isso. então eu vou embora para Brasília. Ela ia embora para Brasília. Falei, peraí. Aí eu fui e perguntei Aí eu falei, não vou ingenuamente. deixar escapar. Ingenuamente eu perguntei assim: vem cá, e seu marido trabalha com o quê? Ela falou assim: eu não tenho marido. Eu criei as minhas filhas sozinho e eu agora estou indo embora para Brasília. Aí eu falei: rapaz, é isso que eu senha. queria ouvir, né? É. A senha. Aí trocamos o telefone e começamos a ficar. Aí ficamos meses, acho que mais, conversando, né? Aquela coisa, só para o WhatsApp. Aliás, ela nem o WhatsApp ela tinha, você Mas acredita? não, 10 anos não tinha um WhatsApp, não tinha? Não, tinha, mas ela, Sara era o seguinte, Sara era aquela mãezona que ela, final de semana, na sexta-feira, ela tinha aquele negócio de Nextel. Meu Nextel. Deus, Ah, o nós tá me Nextel. cagando na cidade, hein? Pelo Ela amor de nem o Deus. WhatsApp ela tinha. Nem fala Ela teve que comprar um telefone. Eu falei, você precisa comprar um telefone, botar um WhatsApp pra gente conversar, né? Isso de Nextel não dá certo, não. Mas era tão assim, para as filhas, que ela chegava na sexta-feira, ela desligava de tudo e ficava cuidando de filho. Aí fazia tudo, as vantagens, levava. Então, porque o batente dela não era fácil. Ela saía 6 horas de casa, na Serra, trabalhava em Vitória, estudava também muitas vezes à noite, pós-graduação. E aí o que acontecia? Chegava em casa 11 horas. Então, uma maneira dela compensar os meninos, que Era final de semana. sexta-feira, sábado, domingo, ela não atendia ninguém, era só ela com as crianças, entendeu? E tinha um avô também, né, que infelizmente partiu, o avô e a avó. A avó está viva ainda, mas o Graças vô... a Deus, a avó é bem viva. E o vô também. Então, a criação foi dessa, entendeu? Dessa forma. E eu falo assim, né? Eu gosto de pessoas, Tânia, eu gosto de gente, né? Eu até falo com o Mário, assim, o Mário é o marido perfeito, assim. Eu gosto de pessoas na minha casa. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, né? A pastora Cristina. Eu falei, Cris, eu gosto de casa porque eu gosto de gente. Se a minha casa fosse maior, eu teria mais gente envolvido. Então, essa sou eu. E aí, ao longo do período, né, da vida, das escolhas, ou às vezes até da falta das escolhas, algumas coisas na minha vida foram ficando para trás. E eu falava isso para Deus. Falei, Deus, eu quero um companheiro que... Ele não precisa ser igual a mim, até porque não ia dar certo, mas ele tem que, pelo menos, embarcar nas coisas que eu gosto, né? Eu brinco assim, eu e o Mário, isso é o ápice do nosso casamento, né? Mário é mais contido, é mais sério, assim, eu gosto muito de gente. E ela é mais pra frente, eu tenho que segurar ela. Agregar E ela me pessoas, puxar. agregar pessoas é comigo. Eu saio abraçando todo mundo, mas manter as pessoas é com o Mário. E o Mário é detalhista, o Mário é carinhoso.
o Mário, o detalhe não passa para o Mário, para mim passa. É mais ou menos assim, eu vou presentear alguém, o presente agrada, o Mário não. O Mário é daquele que fala assim, não, vamos dar uma cesta de café da manhã. O objetivo é esse. Ele fala, não, pega uma cesta de Vime, que combina com a caneca, com uma bordinha. Eu falo, meu Deus, ele pensa em coisas que eu não penso. E é o Mário. E as pessoas que nos conhecem sabem disso. Eu sempre digo isso. Eu sou de muita gente, de estar perto e tudo. Mas quem mantém isso é o Mário. E no nosso casamento é a mesma coisa. Se deixar, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Mário não. Mário é centrado. E aí ele vai, né, em todas as áreas. Aí as pessoas falam assim, Sara, Mário é sério, né? Até na igreja, ele fala assim, a Sara ri pra todo mundo, conversa com todo mundo, abraça todo mundo. Mas aí eu brinco com ele, né? E as meninas também dizem isso. A mamãe precisa do equilíbrio do meu tio, né? Colocar as coisas no ponteiro, na hora certa. E eu costumo dizer, sabe, foi o seguinte, eu estava muito triste. Minha vida era o quê? Trabalhar e cuidar de filho. Certo. Estava muito triste, muito Antes de me triste. conhecer. Não, antes de conhecer. E por outro lado, Sara tinha esse lado dela também, de cuidar de filho, mas por isso que eu acho muito interessante aqui, né? Pode casar. Como que o casamento, quando a gente casa bem, como que é bom? Então juntou. Aí a Sara me deu vida, Eita glória. sabe? A Sara me deu vida. Não, eu Ai, tava. ganhou dia, noite. Não, eu tava, poxa, numa situação difícil, e a base de remédio e tal. Tinha infartado. Tinha infartado, tinha colocado stent, inclusive. Sim. Então, o que acontece? A Sara me deu assim, me trouxe para a luz, para a vida. Sim. Então, hoje, né, assim, vocês estão de parabéns aqui, porque como que um casamento. Então, a gente ouve muitas pessoas que casamento é isso, que casamento é aquilo. Não, casamento é uma bênção, porque eu pego pela minha experiência, porque ela me trouxe alegria. E, por outro lado, também eu trouxe para ela, ela era aquela mulher assim, sozinha, descompensada. Eu ia para a oficina. Aí, por exemplo, pegava o carro, ia para a oficina, cuidar. Contar isso aqui? Aí eu falava assim, não, pera um pouquinho, isso é coisa do homem. Ela, não, isso é coisa do homem. Eu sou sacerdote, então deixa que eu levo. Ai, que bênção. Eu levo. Então, quer dizer, aí ela foi difícil. Vou dizer a você que ela foi logo assim, em primeiro momento, não, mas eu sempre levei meu carro para a oficina. Eu falei, não, mas agora você tem um homem do seu lado. Para conversar com o mecânico, Entendeu? né? Conversar com o mecânico e tal. E eu lembro que foi nessa situação, aí nós compramos, o dia que foi comprar um carro. Aí a gente foi comprar um carro, aí comprou um carro para ela. Não, esse carro aqui tá muito... O carro tá velho. Eu tinha um carro, gente, mas eu amava meu carro, tá? E aí eu peguei o carro dela, falei assim, assina aqui que eu vou vender esse carro seu. Eu vendi o carro, tal. Falei, ó, seu carro, nós compramos um carro lá, você tá lá e compra. Como assim? Você já vendeu meu carro? Eu falei, já vendi, porque ela tinha apego àquilo ali. E, Eu tinha. e aí, de repente, aí ela começou a se soltar, fala assim, ela começou a sentir firmeza, porque a mulher ela quer se sentir firme do lado. Mas vocês demoraram para casar? Como é que foi o pedido de casamento? Não, na verdade, acabou que a gente demorou para casar. A gente ficou mais ou menos uns 2 anos para casar. Para casar foi 2 anos. 2 anos, mais Vocês ou ficaram menos. namorando. Não, nós chegamos num tempo que foi assim. Isso é até uma pergunta interessante, né? Porque eu já tinha as meninas, eu tinha uma vida pronta quando eu conheci o Mário. Porque quando a gente fala, né, é muito bom o casamento, mas ele não é perfeito. Né? Então a gente precisa aprender com os nossos erros e às vezes até com um dos outros. E aí o que que acontece? Logo que o Mário me conheceu, 6 meses depois disso, era mais ou menos agosto, e aí ele falou assim, Sara, né, pela questão do ministério, da igreja, ele disse assim, olha, eu não posso namorar, eu não posso brincar por conta da idade, tudo, eu preciso de alguém que eu ame, que me ame, e eu preciso casar logo, né, para ter uma vida direcionada pelo Senhor. Só que aí a minha Lili era muito pequena. E as minhas meninas, por conta da minha vida, assim, nunca me viram, né, com ninguém, com namorado, essas coisas. E aí, o que que acontece? Lili dizia assim: não abraça minha mãe, não pega na mão da minha mãe. Então, essas coisas acabavam que nos afastavam. E eu dizia assim para o Mário, e o Mário tinha os meninos também. E eu dizia assim, Mário, como que a gente vai casar e ir para uma casa, os 6 juntos? Como é que é isso? Então, isso era um temor que a gente tinha, porque eu estaria casando com o Mário,
mas o Davi, o Gabriel, É. Ana Flávia e Ana Lívia entrariam neste casamento, mas que, querendo ou não, né, nós já tínhamos nos apaixonado, tínhamos a certeza em Deus, mas tinha outras coisas envolvidas, e isso me trazia muita preocupação. E aí eu me lembro, e aí o Mário disse assim: olha, então eu não posso namorar. Então a gente namorou mais ou menos até janeiro, né? De Ficamos quase agosto, um ano quase um separados. ano. Ficamos Mas separados? telefone, conversava, bate-papo, porque aquilo acontece, né? A gente é divorciado, foi não adianta. Eu no altar. É. Ela também no altar, sendo usada lá, né, nos cultos. Então eu falei Colocando em com ela, miúdo, vocês não podiam ter nenhum tipo de relacionamento. relacionamento. É Ia isso. ser uma fornicação E outra Isso. coisa, cão. e era É. muito difícil, porque, assim, né, eu nem sabia o que era amor, o que era amar, né, essas coisas que é mais do Porque que... o seu primeiro casamento não foi Não foi, foi difícil. foi. Eu era muito É, jovem, mas é né? o caso também, que é daqui Então, pra frente, era né. muito jovem, a questão casei muito cedo e tudo mais, e aí vivi, né, as questões das más experiências também Sim. pela idade. E aí o que que acontece? Quando, eu estava vivendo esse grande amor, mas eu esbarrava que eu tinha, né, as meninas e Sim. assim, uma vida que eu não podia abrir mão dela naquele momento, não podia jogar para o alto, né, e depois pegar de novo. E aí eu falei com o Mário, e o Mário falou: "Então a gente não pode namorar". Só que assim, eu sou uma boa amiga também, viu? Eu sou uma excelente esposa, mas eu sou uma boa amiga. Então eu dizia pra ele assim: olha, vou te ajudar com marcar os médicos, né? Eu vou te ajudar com algumas Sim. coisas. Ele estressava muito com. Aí eu falei assim: ó, muda de apartamento, né? Não, Tipo, eu, eu eu, reorganizei a eu vida morava numa dele. parte. Eu morava numa parte. Aí ela pegou e falou assim: olha, esse negócio de lugar de parte, isso não é bom para um homem. Eu falei, mas lá não tem tudo. Entendeu? Até a É, pessoa que lava, passa uma parte. Ela falou, só que você não tem o seguinte, porque até aí os meninos não estavam morando comigo. é. Aí eles iam para lá e ficavam comigo, mas uma parte é uma coisa muito fria, né? Uhum. Então não é bom, então vamos montar um apartamento. Aí eu fui montei um apartamento para mim. Quando eu montei o apartamento, quem foi mobiliar? Ela. Mobiliou todo, botou. E uma Foi. coisa que me tocou foi quando eu nunca tive Fotografia. fotografia. Ó, quando eu cheguei, eu observei. A É, gente ama fotografia. e o porta-retrato. Aí ela botou o porta-retrato meu e dela. Então eu falei assim, rapaz, que coisa diferente, essa mulher é diferente. Que Aí ela preciosidade. fez, ela olhou e fez tal. E eu viajava muito, porque eu estava viajando muito pela minha empresa. Eu viajava, ficava uma semana fora. Então eu lembro que nessa época eu fui para Cuiabá. Cuiabá. Aí eu fiquei uma semana em Cuiabá trabalhando. Quando eu voltei, ela falou assim: ó, você não precisa ir mais para a parte, não, que eu já dei baixa, já fiz tudo. Eu falei, Tudo tudo resolvido. resolvido. O ar-condicionado já instalado, ela levou gente para instalar e não sei o quê. Quando eu entrei no apartamento, falei, esse apartamento aqui é meu mesmo. Ela falou, aham. Aí eu começamos a mobiliar. Então, assim, foi uma coisa de Deus. E aí, De assim, Deus. para Mas vocês nessa passaram parte. quanto tempo nessa assim, Então, sendo amigos? 1 ano. Um ano, mais ou menos. Aí ficamos mais ou menos de janeiro, né, de 1 ano até dezembro. Aí eu tive um problema de saúde, não, precisei fazer uma cirurgia e não podia dirigir. E morava em Serra ainda. Sim. E aí, nesse período, ele falou assim: não, eu dirijo para você. O dia que precisava ir na consulta, eu dirijo para Inclusive, você. a cirurgia foi feita em Vila Velha, né? Foi Isso feito em Vila tudo Velha. vocês se relacionando como amigos, Amigos. Só que aí ele dizia para mim mas assim, um gostando do outro, vocês se gostavam. gostava. Ela tinha mais firmeza, assim, ela falava assim: "Eu tenho certeza que você é para mim". É. E eu falava com ela assim: "O homem, né, Renata, a gente é mais como não É. toma na cacetada, então a gente fica mais cético". Mas aí tudo bem, aí eu Não, aí todo mundo queria arrumar namorada para ele. Aí ele falava para mim assim: olha, tem uma pessoa assim, falei, ó, eu acho que você tem que conhecer alguém mesmo, você precisa de alguém, por causa, né, do trabalho, da vida, do ministério, mas eu continuava orando. E aí eu tinha os amigos, né, os amigos que me ajudavam, porque eu sempre digo isso, quando você tem, né, tá lutando uma grande guerra, além de boas armas, você precisa de estratégia. E É. como que você consegue estratégia? Através de pessoas. e São as pessoas que te ajudam a ter estratégia. Sim. tinha um amigo meu, praticamente foi o único amigo meu que Deus, né, infartou, Deus já levou. Deus levou, que era um amigo meu pastor, e ele, quando conheceu a Sara, ele falou assim: "Ela é para você". E a gente ia muito no monte, assim, 2, 3 vezes por semana no monte, orando, orando, orando. E ele sempre falava: "Menino", me chamava de menino, "Menino", ele é mais velho do que eu, "Menino, rapaz, e aí? Ora por ela".
Falei, não, rapaz, não quero envolver, não. E outra coisa, tem aquela menina dela lá que é chata demais. Brincava, né? Hoje a bichinha é Ela vai grudada. ouvir o podcast. Hoje ela é grudada comigo, assim, sabe? Pensa, dos 4, ela é grudada. É pequena? É pequena, que hoje tem 11 anos, né? Mas assim, aí eu falava, mas eu tenho entendido o lado dela. Era um ciúme que ela tinha, que ela hoje. nunca viu a Sara com ninguém. E aí o que acontece? Nós começamos assim. Aí eu falei com ela assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar 2 casas. É isso aí. Foi aí a história. Aí uma missionária, uma mulher de Deus, Verdade. chegou e falou assim: olha, eu acho que vocês deveriam o seguinte, vocês foram feitos um para o outro. Então vocês começa assim, no mesmo prédio, montar um apartamento, um mora no andar e o outro mora no outro andar. Até juntar os Até juntar para ir filhos. devagar, para eles se acostumando. Aham. Porque o que acontecia? Eu não tinha mais como ficar, por exemplo, pegar na mão da menina, nem no shopping com a de 11 anos, que tem 11 anos hoje, né? Ela tinha 2 anos de idade. Por quê? Porque eu não podia chegar nem perto da mãe. E ela ficava me olhando, me encarando. E ela é É brava. brava, é brava. E aí o que acontece? Eu falei, poxa, aí fica ruim, né? Como é que vai ser morar numa casa assim? Então eu fiquei um pouco preocupado. Aí eu tinha uma amiga que era psicóloga, conversava muito com ela, me dava muita orientação, e ela também gostou dessa ideia. Falou assim: olha, se vocês vão casar, vai devagar, É isso aí. você vai e fica lá, entendeu? Aí vai casa direitinho. E aí foi quando nós fizemos. Só que ela estava com a casa lá na Serra, montada, Isso. quando nós casamos, e eu fiquei montado numa casa em Itapuã. Itapuã. Aí o Eita. que acontece? Os meus, como eram maiores, eles começaram e ela começou a cair na graça, mas assim, o mais novo, que mora em Portugal hoje, o Davi, ficou assim meio ciumado no início. Ele Aquele ficou mais caladão. mais caladão. O Gabriel, como gostou dela, e o Davi ficava assim, sabe? Sempre, né? Mas tinha atrito? Chegava a ter algum Não, atrito? Não, só nunca teve atrito. E isso, assim, é uma das coisas que a gente se preocupou muito. Porque às vezes a gente conta a nossa história e é uma coisa que a gente conta hoje depois de 10 anos, mas acredita, Renato, que a gente não contou isso pra ninguém? A É? gente fez, nessa época que a gente agiu assim, é igual eu falei, Deus coloca as pessoas certas para nos direcionar diante das estratégias. Então, quem participou disso, igual essa missionária, né, que eram as pessoas que conviviam, que sabiam um pouco da nossa história, que iam nos orientando assim, a gente fez muito só eu e ele. Por quê? Porque era uma coisa que naquele momento deu certo para mim e para ele. Porque as pessoas pensavam assim: poxa, mas vocês são crente e tem 2 casas? Como é que é isso? E tem aquelas pessoas que é maliciosa, fala: você tem coragem de chegar lá e se tiver outra pessoa lá? É, Não. E aí, assim, é para sempre entender tem essa palavra, né? que Deus faz as coisas. Isso é o que funcionou lá na casa da Sara e do Mário. Talvez não vai funcionar, É. mas Deus vai dar estratégia também. Mas o que foi mais importante, nós nunca agredimos os nossos filhos com as nossas escolhas. E a gente incluiu, aprendeu isso antes, né, de casar e depois de casar. O Casados para Sempre nos ajudou muito, né? Por isso a gente ministra, é entender isso, que os nossos filhos faz parte da nossa aliança. Hoje não é só a Sara com as Anas, eu até brincava com ele assim: olha, eu já venho com 2 asinhas, que é a Ana Flávia e a Ana Lívia, Eu né? também. E ele também. Então, assim, e aí eu até dizia isso para ele, falei: Mário, quando eu falo, né, que primeiro eu me apaixonei pelo Gabriel, é porque Deus já sabia que a gente precisava, né, ser realmente todo mundo junto hoje, porque aí, Tânia, hoje não é só eu e o Mário, ou só eu com as meninas, é os meninos, né, o empenho, eu sempre falo isso, sobre gerar dói, e às vezes nós vamos gerar no útero, né, eu só tive meninas, mas hoje quando eu falo que eu tenho os meninos, eu considero isso, e Mário fala assim: você tem mais cara de mãe de menino, que você é mais agitada, mas eu gero os meninos no meu joelho ou no meu coração todos os dias, né, porque é como se fosse meus mesmo, não estou tirando o lugar de ninguém, mas estou ocupando um lugar. Esse mês, acho que há 15 dias atrás, eu até ministrei na EBD, e falamos sobre filhos, né, as promessas dos filhos. E aí, uma das coisas que Deus, eu até compartilhei com as irmãs, falei: irmãs, a gente pensa, né, eu como menina, eu pensava em ser princesa, Cinderela, queria ser todas as princesas, como eu até brinquei, né, eu falei: até o dragão eu já quis ser um dia, porque o dragão, né, imponente, naquele castelo, joga fogo, mas eu nunca Sim. quis ser madrasta. Porque madrasta é um negócio que coloca até a palavra a madrasta nos filmes da Disney, que a gente segue tudo quando ruim, menino, né? sempre Gente A madrasta é tudo ruim. É igual malvada. o mordomo também, né?
Misericórdia. E aí eu dizia assim, eu nunca quis, quando criança, eu queria ser tanta coisa, astronauta, né? Ninguém Mas nunca Madrasta, quis não. ser madrasta, madrasta. não. Mas aí que olha só o que aconteceu. Aí eu fui para uma igreja, me abraçou, o pastor me abraçou, e eu falei, bom, acho que acabou para mim, né? Porque a gente pensa assim, né? Um pastor divorciado hoje, acabou para mim, né? Difícil, muito difícil Aí eu enfrentar ficava um lá no divórcio. canto. Aí, pelo contrário, meu pastor ele chegou desde o início e falou assim, não, quem te deu ministério foi Deus, eu quero você ministrando os cursos aqui, tudo bem. Quando a Sara, nós fomos para lá, para essa igreja, apresentando a Sara, que, né? Sara, ela se auto-apresenta, né? Hum. Aí o pastor vai e nos coloca à frente, Aí olha já tínhamos só. casados. Não, casados. Casados. Aí, A gente não contou essa parte do casar. É esse daí que eu Tá tô faltando, querendo. aí a Tânia tá curiosa. Quando juntou os meninos, tudo, vocês No mesmo chegaram, prédio. moraram juntos os 6? Moramos juntos os 6. O que que acontece? Não chegamos para o mesmo prédio. Continuei na Serra com as meninas e ele em Sim. Vila Velha, e aí ficou com os meninos. E aí, o que que acontece? Fomos aos poucos. mas deixa eu só fazer um detalhe aqui, que eu achei que isso aí foi uma coisa de Deus. A Lili, por exemplo, ela, quando me olhava, ela tirava a mão da mão dela. No dia do nosso casamento, isso aqui me tocou. Assim, me quebrou. Ela chegou para mim, uniu a nossa mão e falou assim: agora vocês podem ir para a lua de mel, que eu vou ficar com a minha avó. Quer dizer, uma criança, quer Olha dizer, isso. no Ela dia do tinha o quê? casamento. Ela 4 tinha anos? 4 anos. 4 Então, anos. são situações que a gente vê que foi Deus. Tinha acabado, o pastor foi lá, fez o casamento no cerimonial, nós saímos os dois juntos, né, e tal. Lá no final, ela foi com Ela levou as aliança e tal. E depois ela chegou, juntou a nossa mão e disse o seguinte: vocês vão para a lua de mel, mas eu vou ficar com a minha avó. Pode ir, que eu vou ficar bem com a minha avó. Aí já mandou uma Aí palavra quando de vocês liberação. voltaram, vocês foram morar juntos. Separados. Separado. Não, Ah. separados ainda. Nós moramos. E aí, assim, qual foi o direcionamento também? Né? Nessa época, essa missionária e tudo, ela disse assim: Sara, tem que ter uma data. Isso é um meio, né, para vocês casarem, não viver em pecado, vocês têm ministério. Ele entregava isso sobre a gente, né? Os nossos pastores, nos individual também, reconheciam isso, que Deus tinha um propósito, e esse propósito de nos unir para a gente fazer diferença. E aí, direcionados assim, virou assim: ó, tem que ter um prazo. Aí eu conversei com o Mário, falei: Mário, que prazo? Aí Mário falou assim: Sara, vamos. Porque o Mário é mais calculista, né? Eu falei assim: aí 1 ano? Ele falou: não, vamos colocar 2 anos, 24 meses. Então, dando certo ou dando errado, assim, com os meninos, essa adaptação, em 2 anos juntaria a casa. Todo mundo moraria junto. E na época, só que aí, né, Deus faz as coisas perfeitas. E aí eu tive uma questão no trabalho, né, mudou, e aí a função que eu tinha, ela já não tinha mais no Espírito Santo. Então eu teria que ficar fora, realmente. E então eu teria que, né, vamos supor, viajar muito. Eu pensei: poxa, demorei tanto para casar, para dormir junto com alguém. Agora vai ficar Agora eu viajando. vou ficar viajando? Não porque teria problema com o Mário, muito pelo contrário, o Mário é um homem que me lança e sempre me lançou, mas eu não quis, porque eu já entendia que não era mais para mim aquilo, né. Uhum. E aí eu fui e então reduzi o meu salário em 30%. Quando mexe no meu bolso, eu já estava com dificuldade. Falei: "Não, espera aí, Mário, agora a gente vai ter que". Até porque é o seguinte, aí né, uma das minhas profissões é professor. Sim. Então eu saía da faculdade muitas vezes e ia jantar Lá na serra. na serra. Aí ela falava assim: você vai voltar para casa hoje? Na nossa casa. Na Eu falei: casa da não, serra. mas Casados. casados. Mas falava: minha Lili, e a minha Lili? Né? Lili Aí dormia na cama eu comigo. dormia. Aí a Lili: não, tio, hoje você vai dormir aqui. Eu É. falei: você vai liberar o seu canto? Eu falei: para não entrar muita coisa. Então foi assim, a coisa foi dando certo em cima do que a missionária tinha falado. Aí eu Estratégia falei, boa, né? aí eu falei com a Sara, eu falei: Sara, eu acho que não vai precisar disso tudo, não. Vamos fazer o seguinte: você vem para cá, entendeu? A gente junta, né? Ali. A Ana Flávia, né? Que quase não falamos de Ana Flávia. Ana Flávia, a gente quase não A falou. Ana Flávia, ela sempre, a avó, aí o avô tinha morrido, aí a avó também queria que ela ficasse um tempo com ela lá, até para ajudar, né? Em várias apoio situações, apoio emocional. emocional. E ela estava muito bem com a avó tinha uma casa boa lá. E aí ela ficou na casa da avó. Porque ela continuou estudando na mesma escola, que a gente tinha uma vida na Aí só serra. ficou Na ali serra, com né? vocês. Só ficaram os 3. Ficamos com nós Os três. tempos. Os meninos com a Com a mãe. mãe. Aí depois de um tempo eles vieram morar com a gente. Aí um morou com a gente 5, 6 meses
Mas depois ele voltou, né? E o Gabriel não, Gabriel é mais sem vergonha, né? Gabriel é muito parecido com ela. Aí Gabriel morou comigo 2 anos. Então foi aí Que que aí, tudo... nessa época, chegou a morar os 6 juntos. É. Não, e é engraçado que era uma época que financeiramente, eu falo que Deus faz realmente infinitamente. E é de uma forma que a gente não entende. Era uma época que o Mário estava desempregado. Foi o Já tempo era que vocês ficaram todos juntos. outra dificuldade, né? Porque às vezes a gente acha que a dificuldade ou era a Lili, ou porque tínhamos filhos, né, antes de casarmos, ou tínhamos enfrentado o divórcio, mas não, Deus vai nos preparando para viver um novo dele com muita E sabedoria. uma das coisas por exemplo, que eu acho que, né, é bom deixar registrado aqui, até para os casais que vão assistir, vão ouvir, que eu acho muito interessante. Ela abriu mão, a menina estudava, a pequenininha estudava no colégio particular, o dia todo, horário integral. E quando eu fiquei desempregado, eu fiquei por um tempo, e aí ficou lá e falou assim, não, eu vou abrir mão de botar a Lili no colégio público. De tirar a Lili da escola integral, né? Particular, botou no colégio público, meio expediente. E aí eu ficava meio expediente com ela, fiquei mais grudado ainda com ela. Eu cuidava dela, eu estava em casa. E para quê? Porque o dinheiro que ia sobrar, ela ajudava a pagar a faculdade do menino. Do menino. Esse que é engenheiro, do Gabriel. Meu Deus. Então, isso é importante. Porque nós aprendemos no casado o seguinte, não existe o meu dinheiro, o dinheiro dela. Uhum. Existe o nosso dinheiro. Então, ela dizia o seguinte, vamos fazer o Gabriel. A Lilina vai ter o tempo dela. Então, quer dizer, ela não pensou, né? Sara sempre foi assim, de pensar nos 4. E não pensar em um. E um Aham. Vou puxar sardinha mais para minhas meninas. Ou eu vou puxar mais sardinha para os meus meninos. Não existe isso em Gente, casa. isso é muito importante falar, né? Entendeu? O que acontece? Quando Deus faz isso com a gente, vamos supor, quando a gente vai viver essa fase já da vida, né? Porque os nossos filhos sempre souberam do que a gente estava vivendo, em todos os níveis da vida. Olha, 2 apartamentos, porque os meninos se sentiam tão acolhidos quando estava com a Sara, ou com a tia Sara, ou o que for, como as meninas lá, né? Porque era a nossa casa, sempre vai ser a nossa casa. Eu falo isso para eles até hoje. Como os meninos e tudo mais. Então, quando Deus faz isso, e aí mesmo o Mário desempregado, mas a gente morava todo mundo junto, né? O espaço físico do apartamento ainda era muito pequeno, mas mesmo assim, viveram essas experiências com a gente, para entender o que era família, para entender, né, o que a gente abre mão, e todas as vezes, eu me lembro, o Gabriel, quantas vezes ele cuidou da Ana Lívia, pequena, né, para eu e Mário ministrar Casados para Sempre. A gente ia ministrar o Casados, né, à noite a gente trabalhava, E né? eles se davam bem como irmãos? Eles se Sempre se dão bem como irmãos, tanto que agora o Gabriel casou, o Davi e a Ana Flávia foi padrinhos de casamento dele, assim, os irmãos, né? E eles se tratam assim, meu irmão, minha irmã, e é um puxando para o outro. Agora, legal. é interessante, os dois, né? Hoje eu chamo de 01, Gabriel e a Ana Lívia são idênticos, agitado. E os É o outros dois, o perfil. meu, o Mas- Davi, E a Ana Flávia. mesmo padrão, quieto, pensativo. Coisa, né? Rapaz, é uma coisa, entendeu? Mas aí, posso falar da parte agora de como nós chegamos nisso aí, porque nós éramos os improváveis, Verdade. porque quando o pastor nos recebeu, eu falei assim, não, vocês vão trabalhar com família. E Foi eu um virei para desafio. ele, eu falei com ele, pastor, eu acho que eu falhei. Como? Ele falou, não, você não falhou, não. Aí nós contamos a nossa história, né? Ele falou, não, a história de vocês é muito parecida, ele não, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ministrar e tal. Aí eu fui fazer Casados para Sempre. Aí eu virei para ela e falei assim, tinha 6 meses de casado. Assim, quando a gente foi logo, né? 6, 7 meses de casado. E a gente já Aí ainda eu morava falei, nessas casas separadas. Aí eu falei assim, eu não vou fazer uma de casado para sempre, não. Aprender o quê? Eu já sei. Eu com 6 meses, o que eu vou aprender? A primeira coisa, primeira bordoada, acordo. Eu não tinha negócio de acordo comigo, era eu que fazia, outra coisa, tudo é nosso. Eu tinha um carro, ela tinha um carro dela, eu tinha um apartamento, ela tinha um apartamento, meu apartamento, meu carro, ela não, ela era mais assim, o nosso, né? É o nosso, né? Aí Eu falava para ele meu assim, filho, Mário, vamos... e ela, minha filha, não, nossos filhos, né? Eu falava para ele assim, Mário, vamos em qual carro? Aí ele falou, no meu carro. Eu falei, qual carro? O meu carro. Aí eu perguntava, ele falou, não tô falando que é o meu carro. Eu falei,
qual dos carros nós vamos, Mário? Aí a gente nomeava os carros, né? Assim, Ah, o que ele tinha, na época acho que era um Corolla, ele falou assim: não, vamos no Corolla, vamos no Corolla. Porque ele não fala, porque toda vez que ele falava meu, o Mário tinha muito isso do meu. Era difícil para ele entender. E aí eu até brinco com ele, né? Que A lição do acordo, ela ajuda muito nisso aí. quando Deus permitiu que o Mário ficou desempregado, eu disse para ele assim: Mário, de uma certa forma eu tô feliz. Porque hoje, depois de ter passado pelo desemprego, eu sinto o Mário da Sara, mais meu, assim, mais parecido, porque aí o Mário entendeu que as coisas são nossa, nossa, né? Independente do cartão que está na mesa para ser pago a conta, né? De qual das contas que vai sair o dinheiro, qual dos carros que vai andar hoje, mas que era nosso. Realmente, e eu sempre digo que a gente não pode ser hipócrita, né? A gente não tem que pregar o que a gente vive, mas viver o que prega. isso. E aí, quando a gente fala isso, né, dos nossos filhos, faz questão de dizer, como eu falei da madrasta, né? Eu até brinco que eu não sou madrasta, eu sou uma boa drasta. Porque eu sou uma excelente. E aí eu brinco, né? Porque assim, entender que o curso da vida não, muitas das vezes não me faz ser o que eu queria ou o que eu planejei ser quando eu brincava de casinha. Né? Eu não queria ter enfrentado o divórcio um dia, não era. Mas quando a gente, mesmo passando por isso, pela tempestade, o apóstolo Paulo vai dizer muito isso sobre as tempestades, né? Mas Deus direciona o nosso barco na direção correta. E Vai, ajusta tudo, né? vai ter perdas, né? Vai ter situações difíceis, sim, mas Deus vai ajustar e vai nos levar a um porto seguro, que é Ele, e direcionar. Hoje a minha casa, eu posso dizer, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? Em relação aos meus filhos, meu Gabriel casou agora, Ana Flávia namora, né? O Davi ainda não. Lili tá pequenininha ainda, mas assim, hoje quando a gente vai servir, hoje eu fui ao monte, né? Tânia até viu. Lili falou assim para a pastora que foi com a gente: Pastora Cris, lá na minha, eu amo monte, mas na minha casa é só o meu tio que gosta de monte, eu vou muito com ele. Aí eu falei: tá me expondo. Mas é essa referência que nós temos dado para os nossos filhos. Inclusive, né, assim como ela, muitas vezes ela pega, chama, né, os meninos. Eu também, assim, eu tento, né, me impor. Eu sou mais coração mais aberto. Mas, por exemplo, como eu sou da área também da educação, eu cobro, né? E eu sempre falava cobrar muito dos meninos. Então, eu falei assim, eles vinham trazer uma nota, eu falei, isso aqui você está sendo mediano. Mas, pai, mas tá mediano. O mercado hoje não quer mediano, o mercado hoje quer o excelente. É. Então, eu sempre cobrei isso deles, dos dois. E agora, ela chegou e falou assim, pode cobrar deles. E a pequenininha chega e fala assim, pode cobrar de mim mesmo também. Então, ela chega com as notas dela já assim, né? Eu tirei, mas assim, eu não faço isso, né? Assim, que é uma coisa que a gente aprende até na Bíblia também, né? A gente tem que saber elogiar. Porque muita gente cobra, mas também tem que ter o elogio, né? Então, Tem, claro. aí ela chegou esses Aquela dias. incentivada, né? Chegou esses dias com as notas, aí eu falei, não, muito boa, hein? Aí ela chegou tremenda e falou, tá mudando o discurso? Porque eu sempre fui assim. Então, assim, lá em casa, né, embora, né, seja assim, os 4, mas não tem, igual o menino, o Gabriel vai vindo agora para passar o final de ano com a gente, né? Aí já quer ficar lá em casa. Tá em Quer Portugal, né? Não, Não, o casar, casado. Casado. O de Portugal teve agora em outubro. para casar o irmão. Casou o irmão também, mas me ouve muito, conversa muito comigo, está estudando. Ele é missionário lá. Sim. Então, uma das coisas que eu orientei ele, falei assim, meu filho, você precisa estudar para você ser missionário nos palácios. Porque muitas vezes a gente tem sabe, eu falo assim, muitas vezes eu acho que missionário é aquele camarada que tem que ficar pedindo isso. Não, você vai fazer o seguinte, meu filho, você vai estudar, porque muitas vezes existem pessoas nos palácios Que precisa de ouvir que lá. precisa ouvir. E você só vai conseguir isso através de um bom emprego, você falando um outro idioma. Então ele me ouviu. Aí voltou de novo estudar, está estudando. A Sara também fala muito na cabeça dele. Então o que acontece? Falei, você vai ser missionário lá. O outro me ouve bastante. Né? E as meninas, assim, eu vou tocando. Aí tem hora que eu vou Aqui, com a Júlia. como esse podcast aqui é de Pode Casar, eu quero que vocês falem assim, nesse tempo todo, como é que é os dois, vocês dois? Esquece os meninos, esquece a garotada. Vamos falar? Como é que vocês fazem assim para manter a alegria, para vocês saem sozinhos? O que vocês fazem assim para
para os dois, só você, esquece a molecada toda. A gente falou muito de menina até É. agora, né? Então vamos lá. Meu Deus. Olha só, Quer saber sobre amor. dos planejamentos da nossa vida, a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente faz uma viagem, eu e ela. Temos que fazer. Uma Chegamos viagem. agora, Uma uma viagem. viagem. Porque a gente acha o seguinte, tem que Mas e sair. aí no mês vocês saem uma vez, os dois sozinhos? Como é Nós que vocês fazem? temos... Vocês no- têm um tempo para conversar, tomar um café junto? Temos. Nós Nós queremos saber essas coisas aí, essas particularidades. olha só, o que acontece? Eu, por exemplo, todo sábado eu vou à feira e levo flor para ela. Aí sim. Você não está levando todo sábado. Não, Todo porque inclusive- todo inclusive- sábado também é chato. Não, e a minha. Ele fala assim, que o Renato é assim, ele me dá flor qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, Uhum. que ele sente vontade. Aí ele chega com uma rosa, esse dia chegou com rosas amarelas. Rosas amarelas. Tão engraçadinho, fiz até um vídeo, mostrei ele parado assim, olhando para mim. Eu fui no supermercado e me lembrei de você. Aí trouxe rosas Que lindo, amarelas. né? Olha lindo. que lindas que elas estão, e aí elas estavam assim com um brotinho ainda Uhum. para sair. Mas aí pode ser qualquer dia, entendeu? Pode ser Não, qualquer então, momento. a minha linguagem de amor não é presente, mas a dele é. Ele é. Dele é. É assim, nesse caso, ele sempre fez. É o que eu falei aqui desde o início. O Mário é o detalhista, né, da nossa casa, assim, Sim. das coisas. Então, eu falo que eu acho que eu sou muito simples para certas coisas, mas eu sou, como que pode dizer assim, eu sou muito verdadeira. Então, não adianta me dar uma coisa por me dar, não, né? Para Você vai cumprir ficar assim, tabela, vai não. receber, mas... Não, É. ela tipo assim, vou mais direto. Uhum. Eu levava as flores, daqui a pouco ela estava lá cozinhando e eu na frente da televisão. Aí daqui a pouco, poxa, você não vai ficar aqui não? Eu falei, poxa, você tá brigando comigo, né? Tipo, discutindo comigo, te dei flor agora. Não, mas o mais importante é você estar perto de mim cozinhando. Então vem cá descascar um alho, ou vem cá ficar perto de cá. Aí eu comecei a anotar. Falei, peraí, a linguagem de amor dela não é essa, é serviço. Então é importante a gente entender, quer dizer, eu não estava alcançando, tanto é que eu dei uma diminuída. Não estou indo comprar todo final de semana mais. Mas assim, porque eu sempre gostei, botava no VAR. Até por quê? Porque isso aí tem que ser visto, né? E a gente ministra muito sobre isso. Aí o que acontece? Então, aí eu ficava na cozinha com ela. Aí não só da cozinha, também como cozinhava para ela. Então, por exemplo, hoje, Serviço, né? final de semana, quem cozinha lá em casa sou eu. Deixo ela lá, ela fica perto de mim para a gente conversar. Então, é uma das coisas que é importante, é isso. Nós temos o nosso momento, que é só nós dois. Na verdade, assim, o trabalho, a rotina, a gente precisa se adaptar durante a rotina nossa, da vida toda, né? Igual quando o Mário estava desempregado. Eu me Agora lembro, você, graças a Deus, você é desempregada, né? agora eu tô adorando essa vida, sabia? Menina, nem me fala. Gente, Eu falei- falo mesmo, quem quiser falar que o cara tá cuidando da mulher, tá sustentando, minha filha, você não quer ser sustentado, fala por você, porque eu adoro. na verdade, assim, eu Essa não. trabalhava, mas no Mário pode me sustentar o quanto ele quiser, eu não tenho esse não tem problema, essas coisas. Problema, eu né? tô resolvida. Essa conversa. Não. Porque eu tenho que me sustentar ou eu tenho que trazer. Não tem isso. Quem tá trazendo, Não. pode ser um ou outro, Olha, tá e ótimo. eu vou ser muito sincera, assim, os cursos não ensinam muito isso, né? A gente ministra o Casados para Sempre, mas assim, a gente ministra no individual também os cursos da Universidade da Família. Crau, tem- essas coisas. Isso, aí tem um que chama A Mulher que Prospera. Esse eu fui ser ministrada, ser aluna, porque a gente só dá o que tem, né? Então, para você ministrar, você tem que ir para a sala de aula. Foi exatamente o ano que o Mário estava desempregado. Já era o segundo ano, né? Entre o primeiro para o segundo ano de desemprego, e eu me lembro, a primeira lição vai dizer assim, que quem é o provedor é o Senhor. E ora ele vai prover sobre a vida de um, sobre a vida do outro, sobre a vida Importantíssimo dos dois, e ora sobre a vida de nenhum dos dois. isso. Eita, Mas ele vai Eita. prover. E aí, o tem que que acontece? confiar. Tem que Senão não confiar. adianta, não. Tem que confiar. E aí, o que eu falo? A gente, quando a nossa rotina, a gente foi adaptando ela ao longo do tempo. E eu lembro que aí, às vezes, né, Mário estudou muito nesse período, porque Mário ama fazer
uma prova. E aí mas quando eu chegava em casa, ele estava pronto, arrumado, cheiroso, né? Café pronto, que a gente ama um Cafezinho, cafezinho. é bom. E aí a gente tinha isso. Então, até os nossos filhos sabem dessa rotina. A gente vai falar muito dos nossos filhos, porque assim, os nossos filhos é o que permeia hoje a nossa vida. Uhum. Mas assim, que a gente também não seria se não fosse eles. Mas entre eu e ele, essas coisas, assim, um cafezinho nosso, o que que hoje, vamos supor, trabalhando nos horários mais parecidos, a gente tem o dia da semana que a gente tira só pra gente, vai pra cinema, Mário não gostava de cinema, eu gosto, mas às vezes a gente ficou sem dinheiro Uma vez por mês a gente vai Tem que fazer isso, amor. uma vez por mês a Você- gente vai no no cinema. cinema. Aí eu já sei até o que que ela gosta, é comprar pipoca Uhum. e 1 litro de Fanta uva. Não, Fanta laranja. Fanta laranja. Eu gosto de Fanta uva, ela Fanta laranja. Então ela aí fica lá, falei, meu Deus. Aí muitas vezes, você tá entendendo o filme? Nem tô entendendo nada Eu do e filme. Renata, a gente está numa fase, eu principalmente, que eu amo ficar em casa. Eu amo ficar em casa. Hum. E aí a gente senta, abre um vinho, fica conversando o dia. Aquilo ali para mim é o renovo. Não precisa muita coisa. Não precisa, sabe, um evento para estar bem. Eu quero estar perto dele, batendo papo. A nossa filha vai casar, né? Ano que vem. Aí nós vamos ficar só nós dois. o ninho vai ficar vazio. Vai. Agora, uma das coisas que é fundamental, que eu quero deixar registrado, é que, por exemplo, uma das coisas que, quando eu fiquei nessa parte de desempregado, eu ficava em casa, eu gosto muito de usar samba canção. Meu Deus, você Aquela vai comer isso aqui. Samba canção. Porque, É bom, né? E ela chegava e falava assim: olha, eu detesto você, Com samba canção. samba canção. Eu Não. quero que. Não. Conheci ele de terno, gravata. Dá para dar a entender que você está. Você não está Mas essas coisas firmeza. que você falava, gente, Não, ela falava, ser. tem que estar firmeza. Então, quando ela fala, eu falei, não só deixar o cafezinho ficar de samba canção, mas eu vou ficar arrumado para ela. Samba canção é aquele que tem um botãozinho na Shortinho, frente? bonitinho. Aquele shortinho, não, é aquele de pijama. É um tipo de pijama, é um pijama. Seda, né? É seda, é. Então, o que acontece? Se ela não Só gosta, para dormir mesmo, né? se ela não gosta, eu falei, não, aí eu ficava, né? Não ficava de terno esperando ela. Botava uma roupa bacana. Botava uma roupa bacana e tal, ficava tomando café com ela, botando ali, eu ligava para ela, ei, qual horário que você vai chegar? Ah, tal horário, eu deixava um cafezinho. Entendeu? Hoje é o contrário. Hoje, ela que eu tô liga em para mim, casa. ela que está em casa, ela liga, que hora que você está chegando? Eu falei, por quê? Aí, essa semana passada, vou até contar aqui, a gente toma muito cuidado, nós homens, o que a gente fala. Não, ela ligou para mim e falou assim, ó, que hora você vai chegar? Eu falei, então, que eu vou fazer um café. Eu falei, eu cheio de serviço. Eu falei, Sara, o que eu mais fiz hoje é tomar café. Eu tomo café um atrás do outro. Ela, não, tá de boa, mas só queria te agradar. Eita. Aí eu falei, rapaz, eu fui imprudente, eu não falei boa essa colocação. Aí depois eu fui tentar acertar. Aí o que aconteceu? Mesmo assim, ela fez o café. Aí quando Você tomou café. eu tomei o café. De novo. Mas na questão não era essa, porque eu não queria dar trabalho para ela. Não precisa fazer café, que eu tô com 2 coisas de café aqui e tal. Aham. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas voltando aqui ao assunto, por exemplo, a gente sai muito, nós viajamos muito. E a gente entendeu? leva fala para os casais irem, A a gente dá dica de lugar mais barato. Aí, tipo, por exemplo, vamos para uma. Semana passada eu peguei ela e falei assim, e a gente ela não gosta de praia, muito de praia e tal. Eu falei, não, mas vamos para um quiosque desse, uma praia bem afastada, porque Tá vendo a pra onda gente, bater. isso Ai, aí, é para bom ver a onda demais. bater e para a gente conversar um pouco, É. até para tirar ela de casa, porque ela fica fazendo o tempo todo as coisas. Não, O Não tempo estava todo. em casa. Aí agora, ficando em casa, Aí- tenta embora. Aí fomos É. sentados assim Não. no quiosque, tomando água de coco, olhando para lá, tal, Que beleza. comendo um peixinho. Aí bateu um papo e ela, nossa, que Dá dia vontade de fazer agradável. toda semana. Né? Que Não dia faz. agradável, né? Que dia agradável e tal. Então a gente cria isso sim. A Tem gente- que criar. Você tem que o casal. Não ele custa tem que muito criar. nada. Não. Um pouco, né? Só o tempo de ficar junto mesmo. Sexta-feira nós fomos no shopping. Aí nós passamos no shopping, ficamos passeando, de mãozinha dada no shopping. Verdade. Aí tal, ficamos 1 hora, 2 horas no shopping. Falei, vamos embora, vamos. Compramos comida e levamos para casa para comer juntos. Ah, é bênção. E assim, uma das coisas que a gente busca fazer, né? Até por conta também de dar exemplo para os meninos, né? Para as meninas, ou para as pessoas que convivem com a gente. No nosso relacionamento, eu sempre falo isso para o Mário, né? Mário, faz sentido para você isso?
Porque às vezes, assim, tem uma questão de um planejamento familiar em dinheiro, tem Sim. uma questão, assim, do tempo, né? Igual no dia do café. Porque, Sara, mas ele falou que não queria café e mesmo assim você fez. Porque o meu objetivo era agradar o Mário. Ele Uhum. poderia até nem tomar o café em si, porque se ele falasse que quisesse um suco, outra coisa, eu também faria. Mas assim, eu fiz para ele entender assim: olha, você tomando ou não vai, eu vou estar aqui para te servir, eu vou estar aqui porque é um tempo que eu tenho. E a vida toda, né, na maioria das vezes, o horário dele era diferente do meu, então ele chegava primeiro, então ele fazia. Né? Outra coisa que eu falo é aquilo que dá certo para o casal. Eu lembro que quando a gente casou, a gente até ministra sobre isso, sobre ruídos na comunicação. A gente tinha muita dificuldade, de entender. Mário falava algumas coisas que eu não entendia da forma com que ele estava falando, né. E aí eu brinco, tem uma coisa muito simples, a gente comprou um carro uma vez, Tânia, você vai gostar dessa história. E Você vai e a contar gente foi isso? viajando, vou contar isso, vou te expor. Nós fomos para Búzios, nesses passeios, porque a gente passeia de carro, de avião, de trem, fizemos Ônibus. viagem de trem Ah, bate e nós volta também já fizemos. a Uma Resplendor. delícia. É aquilo que combina com a gente, que combina com o nosso bolso, que combina com o nosso tempo, que Sim. combina. A gente anda de bicicleta, eu tô em falha, né? Mas assim, a gente anda de bicicleta, porque o Caminhamos. Mário é atleta, eu não, eu sou preguiçosa, mas eu vou com ele. Sabe, eu vou com ele porque eu sei que isso agrada a ele. E aí, o Nós que que falamos isso. acontece? Fomos para Búzios, umas férias No dessa, carro. no carro, e aí, sempre rodeado com um cafezinho, e ele foi daqui lá falando do carro. Nossa, esse carro é muito bom, tem um arranque muito bom, Que carro bom. O tempo economiza inteiro gas. falando. Tempo, tô satisfeito. Essa era a frase. Estou Satisfeito. extremamente satisfeito com esse carro. Esse carro é muito bom, economiza gasolina, é um arranque muito bom, e foi daqui lá. E eu, Hum. né, acho que como a maioria das mulheres, falo o tempo todo: "Mário, eu te amo. Mário, você me ama?". "Aham". "Mário, fala que me ama". Eu sou dessas. E aí chegou uma hora, já tinha chegado lá, Mário diz assim para mim: "Sarinha, tô muito satisfeito com você". Ô, Tânia. Ô, Tânia, pensa uma mulher virada no girai, que desconectou da cruz em 2 segundos, assim, ó, 1, 2 e voltou, porque senão Ah, Satisfeito para ele mim, não estaria aqui. satisfeito para mim, assim, tô feliz com você, eu te amo, né? mas Mas ficou falando que estava satisfeito com o carro o tempo Não, todo. aí eu disse pra ele assim: "Ô Mário", aí não, ele falou assim: "Ué, que foi que você já mudou?". Aí eu virei pra ele e falei assim: "Não, agora é minha oportunidade". Eu falei assim: "Mário, eu sou algum carro zero? Eu economizo gás de cozinha? Eu tenho um bom arranque? Pelo amor de Deus, que isso". "Sarinha, mas peraí, satisfeito, eu te amo, por que que eu tenho que falar o tempo todo?". "Porque eu quero ouvir, Pronto. porque eu quero ouvir". tem que falar. Então a nossa comunicação. Mas o É que que só, é só resolveu? conversar. Conversamos. Tem muito Conversamos. problema de comunicação porque as pessoas não se comunicam. Não, e eu não sei, sabe? Fala as coisas, amor, não gosto assim, faz assim. Ó, Amor, não gosto, não gostei do jeito que você Isso falou. aí. Fala, a gente conversa. não, eu sempre tive muita dificuldade de falar o seguinte: eu te amo. É. Eu demonstro. Nossa, a gente fala todo dia. Eu demonstro. Agora a gente fala. Não, eu Ainda mais demonstro. eu 10 anos Chegar, depois. Sei. abraçar, sei o quê, papá. Mas ela ela é quer mais. ouvir todo dia, eu te amo. Acho que toda mulher quer ouvir, eu te amo, eu te amo. Eu já aprendi, né? Então, o que acontece? Uma das coisas, Teve que aprender, né? fazer uma coisa registrada aqui, é o seguinte, que a gente não abre mão. Todos os dias a gente toma café junto. É. Todos os dias. Hoje, por exemplo, que ela foi para o monte orar, e eu acordei, aí rapaz, eu fiquei, parecia uma asa, estava quebrada. Aí eu fiz o cafezinho, É aí eu vou lá, gostoso, né? eu vou lá e coloco a xícara dela, É verdade. coloquei o cafezinho dela, assim, que eu que preparo tudo para ela. Mas eu deixei, aí eu falei, bom, agora tá. Aí eu fui caminhar. Quando eu voltei, ela, tomei seu café, tá? Que você deixou aqui para mim. É. Mas a gente tem isso. Então, eu acho que uma das coisas importantes também, voltando, é que a gente também faz isso. A gente toma o café todo dia junto. Você quer ver uma coisa ontem que aconteceu lá em casa? Eu peguei o pente de ovos que eu tinha comprado na feira e tinha um resto de ovo na geladeira. Aí eu comecei a botar aquele monte de ovo na vasilha da geladeira. Hã. E fui empilhando o ovo e tal. Aí eu falei bem mesmo, você vai derrubar esses ovos no chão. A geladeira tem uma porta desse tamanho. Você vai derrubar. Mas sabe o que eu fiz sabendo que ia dar problema?
Na hora que eu peguei aquela caixa de ovo, assim, aquela cor de ovo, virei assim, a geladeira foi, a porta A foi porta voltando voltou assim, nele. aí eu me desequilibrei, um monte de ovo no chão. Hum, Aí eu falei, ô meu Deus, aí fiquei nervoso, né? Fiquei brabo. Ela falou assim, Porque daqui a pouco eu vou arrumar aquilo ali. você sabe que Aí, eles não sabem limpar uma coisa dessa. eu Ele ia dar pegou um o pano jeito. da cozinha. Eu ia dar um jeito de limpar. Aí quebrou que houve um problema, né? Uhum. Rapaz, aquilo me deu um nervoso. E eu pá, no chão, aquele monte de ovo quebrado. Aí ela veio, porque não sei o que e tal. Que você vive no risco, você gosta de arriscar as coisas. Pá, Eu falo isso. com ele, Renato, você tem que Tem parar, que parar com focar isso. e parar de Aí eu arriscar. virei e falei o seguinte, mas nem tudo pode ser perfeito, né? Eu tenho imperfeições. Eu sei que eu sou um cara, né? Mas eu tenho meus probleminha também. Eu não sou perfeito. Aí ela armazenou aquela informação, vi que Armazenei, ela ficou com cara de... acabou. Chegou no Pronto. quarto, deitamos e tal. O que você quis dizer com aquilo que você falou lá? guardou, hein? Guardou, levou pro coração. O que você quis dizer com aquilo lá? Eu falei, quis dizer exatamente o que você ouviu. Que eu não sou perfeito. Eu erro. Será que foi isso mesmo? Eu falei, foi. É isso mesmo que você quis dizer? Eu falei, mas o que você está pensando que eu quis dizer? Não, porque aquilo ali você, tipo assim, quis jogar na minha cara que eu não faço nada, não sei o quê, que eu... Falei, não, Não. hein? Eu quis dizer Eu quis exatamente... dizer exatamente o seguinte, eu pensei assim, hoje, o dinheiro da casa vem dele, de Uhum. mim, eu vendo minhas coisinhas, mas não boto nada em casa, ele cuida de tudo. E aquela fala dele me remeteu a, nem tudo pode ser perfeito. Eu pago as contas, então eu posso quebrar as Ó, coisas e você limpar. a interpretação, a Ruído, comunicação aí. ruído. Aí ele falou de forma nenhuma. Então, De maneira nenhuma, jamais eu pensei isso. Falei: "Não pensou?". "Não, não pensei". "Tudo bem". Pronto, beijamos, abraçamos, e coisamos, resolveu. fomos dormir. Isso aí. Aniversário. Não, então, é Pronto. isso que a gente... É assim que a gente resolve as coisas. Não, Porque você acha que eu ia ficar com aquilo? Não ia ficar, porque eu não fico. a gente Esse é o aprendeu problema. isso. E sabe o que nos ensinou? Fazendo os cursos. Vários cursos da família. A gente fez aliança. Aliança é da UDF. E lá na dinâmica é assim: joelhinho, ora primeiro, e depois joelhinho com joelhinho e trata a situação olhinho no olhinho. Então, isso a gente foi aprendendo. Porque a gente já veio de histórias da nossa vida. Talvez a gente tomou mais tempo falando aqui, né, do antes do que até do agora. Mas assim, a gente só hoje permanece junto e vai viver junto para sempre, até Jesus nos Olha levar, e de isso. preferência que Jesus nos leve junto, Amém. né? Eu penso Então, assim. eu falo isso, porque eu não vou deixar o Mário não sair de casa de novo. Eu tenho essa fala. 7 anos pra Gente, largar ele não, de e eu jeito falo tão nenhum. bem dele, minha filha, vai ter gente querendo, claro que quer. E aí eu falo assim, eu e ele é perfeito? Não, mas a gente resolve. E outra coisa, às vezes, o que você esperou, né, Tânia? Talvez você poderia ter falado lá na hora dos ovos Não, caídos e mas aí quebrar mais tava meu ovos. genro e minha filha, não é Então, na hora. é essa sabedoria que muda lá na minha casa. Eu não deixo nada sem resolver, mas eu sei o momento certo. Exatamente. Aí eu, né, faço um café, né, aí eu encho o pote de amor dele e digo para ele assim, agora nós vamos resolver um negócio. E aí é falar isso. Você não pensou? Aí ele fala assim, Sarinha, mas jamais eu falaria isso, porque ele tem essa mania, né? Eu não, ainda mais que eu sou criativa, eu penso, eu penso tanta coisa, e quando eu conto para ele o que eu penso, ele fica assustado, fala assim, você conseguiu pensar isso tudo? Tipo assim, Começa a em inventar meia um monte de dúzia de coisa. ovos quebrados, É e muita eu sou coisa. assim. E pior, Mas, vocês não sabem, pior que o nosso tempo já acabou. meu Deus do céu, tem que E cortar vocês alguma não coisa aí. mandaram o recado que eu quero que vocês mandem direto para aquela A gente câmera lá, um manda. recado para quem vai O casar, papo tá muito para bom, quem né? tá... Corta lá outras partes. Puxa Vai você o recado Bom, eu quero nessa câmera. agradecer, né, por Meu estar aqui. Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: casar é maravilhoso. É verdade. Pode Tá? casar, né? Pode casar. Pode Pode casar, casar. porque vale a pena. E não só gente. E quando você encontra a pessoa certa, tudo vai bem. Você quer estar junto com a pessoa. Você, né, como a Tânia falou aqui, às vezes você está em casa, tomando um cafezinho. A gente fica conversando, batendo papo. Então, vale a pena Vale a pena. você casar. Pode casar. Pode casar. E ó, invista tempo juntos. Microfone. Ah, é.
invista tempo juntos, os dois. Vai ter o tempo com os filhos, no nosso caso, que a gente já tinha as asinhas, né? Não é isso, Tânia? Mas assim, e com amigos, e às vezes se tá difícil junto, porque não entende uma coisa, outra, busque em Deus os amigos, né? Exatamente. Pessoas que têm Esse experiência, é um conselho muito bom. né? Você vai atrás de quem já quebrou os ovos Já. e sabe, né, como é que pode resolver, não é isso? E ou às vezes, né, de outras situações da nossa vida, mas assim, estejam junto com outros homens e mulheres de Deus, pessoas direcionadas, que não são perfeitos, mas que querem estar juntos, Isso. né? E o cordão de 3 obras? É Não verdade. se Que quer. Jesus seja esse elo. Amém. É eu, ela e o Espírito Santo está no nosso meio. Amém. Agora eu vou dar os presentes Obrigada. para vocês. Meu Deus, tem presente, Ai, gente, olha só, vou dar para vocês um pacote de uns salgadinhos maravilhosos para vocês Ah, levarem. Meu Deus. Da Sabores Salgados, que é a nossa apoiadora. Infelizmente, os doces, a maravilhosa Carita, que faz os doces da Brincadeiria, está vindo de um cruzeiro Que dos chique! Estados Unidos. Deus! Está nos Estados Unidos, só chega amanhã. Então, os doces dela, só ela faz. Então, hoje não vai ter, mas vocês vão Vamos provar ter com oportunidade. certeza. Vamos lá os na sua salgados casa. estão ali da Sabores Salgados, que também é da Carita, perfeitos. Meu Deus, Nós não hein? vamos comer, Peça vamos um comer com o salgado segundo gostoso. casal, porque não dá tempo. Mas Aham. é maravilhoso. Meu Deus, E hein? eu, Tânia, fiz para vocês Ai. uma peça que eu sei que vocês vão amar. Pode abrir, Pode abrir? Clara. Pode abrir. Tira a xícara aqui para. E com certeza vocês vão levar também as canecas. Opa! Não precisa abrir, Gente! que vocês já estão vendo. É. Que é um oferecimento da nossa apoiadora Amanda, gente. Amanda Exato. maravilhosa. Sonho, lembrança. Arte, sonho, lembrança, faz aquela papelaria, aquelas agendas poderosas. Meu Deus. Ela faz tudo pra gente. Então tá aqui o presente de vocês. Maravilhoso. Ó, e eu amo mimo. Canecas. Dia 15, agora, domingo, é meu aniversário, É? né? Já dei seu presente. Olha, olha que coisa linda, gente. Para você Tânia. servir seus biscoitinhos, Com suas certeza. E a coisas. xicrinha do café. A xicrinha do E as Isso, Sara xicrinhas gosta. também tem a logo de Tânia Santos. Agora eu quero Meu falar para Deus. vocês dos nossos outros apoiadores, que é a doutora Camila Belo, gente, que faz meu Botox, que fez essa semana. Dona Camila Belo, né? Mais esticadinha, doutora Camila Belo. Fica belo. E a Activa Clínica da minha amiga Fabiana, do meu amigo Nerildo, que faz meus procedimentos corporais para me ficar melhorzinha, né, gente? Que eu tô com 63, não é fácil manter É. essa belezura toda do meu marido, que é mais novo, né, gente? É isso aí. E os nossos apoiadores da grana, que são os patrocinadores, Local Veículos, do nosso amigo Dudu, beijo, Dami, e a Elasa, que é o patrocinador. Esse que nos fala. Esse aqui, ó, que paga a conta. Bota aí, Elasa. Aê, Meu Alexandre. Deus. E, gente, quero falar também da Rocket Filmes, que grava pra gente aqui com o maior carinho, faz cafezinho, mima a gente, Pensa num cara bom. cuida da gente, Eita. são maravilhosos na figura do Alexandre, que é o cara que comanda tudo isso aqui. Proprietário. Podem fazer seus podcasts, suas gravações com ele, tudo que vocês quiserem, porque é top, tá? Não é para falar top. Essa coisa é cafona. É maravilhoso, tá bom? Gente, então nós vamos ficando por aqui, com muita alegria no nosso coração de ter recebido mais um casal tão importante, tão relevante para outros casais que trabalham com essa educação para casais, para as famílias. Então, vocês ficam de olho neles nas redes sociais, eles vão estar postando, vocês ficam vendo tudo e fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Pode casar. Pode casar. Pode casar.